comum, mas quando é triturado, exala um perfume. Ou seja, o nome de Radassa é isso. Ela era muda, ela era do deserto e era uma planta simples e escondida. O Senhor mostrou. E ela, quando triturada, ela exalava um perfume, ou seja, ela era simples, né? Era simples. Além de ser simples, ela era órfã, né? Os irmãos conhecem a história de Esther. Ela era órfã, quem a criou foi Mardoqueu. E quando o rei estava fazendo uma festa, um banquete de 186 dias, chamou a rainha Vasti para se apresentar perante ele, mas a Vasti não quis se apresentar, porque naquele tempo, quando apresentava a rainha dos reis, a Vasti se sentiu humilhada, ela não quis se apresentar perante o rei na presença dos outros reis, então ela ficou. E quando ela fez isso, os outros reis que estavam reunidos com o rei, disse que ela desonrou a ele, né? Ela não quis se apresentar perante o Senhor, então ela desonrou o rei. E aí fizeram lá o decreto que o rei tirasse Vasti da vida do rei. E foi feito. Então tirou a Vasti da presença do rei. Não é mais rainha. E aí o rei fez um decreto que chamasse todas as virgens daquele tempo para se tornar rainha. É a história de Esther. E aí chamou as moças, e aí o Mardoqueu falou assim para ela, como ele tinha uma filha, levou ela também para se apresentar perante o rei. E a história da Esther nos conta que ela foi preparada durante 6 meses com mirra no corpo e mais 6 meses com a preparação. E além dessa preparação, ela conhecia o amor de Deus, né? Então o Senhor foi preparando ela para que quando ela se apresentasse perante ao Senhor, ela não se apresentasse de mãos vazias. Ela não chegasse perto ao Senhor e se apresentasse de mãos vazias. Ela chegasse perto ao Senhor e se apresentasse conforme o Senhor tinha colocado no coração dela. Então, nessa manhã, o Senhor está dizendo para a gente que quando a gente for se apresentar perante ao Senhor, que não cheguemos de mãos vazias, que não cheguemos de qualquer maneira, que não cheguemos assim, Senhor, cheguei. Não, a gente tem que se apresentar perante o Senhor de maneira correta, de maneira certa, de maneira santa, né? Porque o Senhor, Ele é santo. E aí, o Senhor foi preparando ali, deixou a Esther sendo preparada durante 6 meses, passando mirra no corpo, né? Mirra, um perfume lá que eles tinham preparado para passar nela, mirra, ervas, um monte de perfume sendo preparada. E fora isso, ela tinha uma beleza extraordinária. Então, quando ela se apresentasse perante ao rei, ela tinha que ser diferenciada. E sabemos que quando a gente se apresenta perante o Senhor, a gente tem que ser diferenciada, né? Aonde a gente vai, a gente tem que ser diferenciada. As pessoas têm que olhar para a gente e ver a presença do Senhor. E não falar assim, vai ali, vai embora. Não, temos que ter a presença do Senhor em nossas vidas. E aí, então é isso que o Senhor fez com ela. Então, depois que ela tinha o nome de Radassa, eu expliquei que ela era um arbusto do deserto, simples, escondida e comum. Mas quando ela foi triturada, ela se tornou, ela exalou um perfume. Então, ou seja, quando ela foi para o castelo, ela foi triturada. Né? Ela foi triturada para tirar dela a sua melhor essência. E chegando no castelo, quando o rei olhou para Esther, e depois ela passou a se chamar Esther, ele viu graça nos olhos dela. E ele, a palavra do Senhor fala que ele amou mais que todas as mulheres. Então ela teve um tempo de preparação, teve 1 ano de preparação ali na presença do Senhor, buscando e entendendo o que o Senhor estava fazendo na vida dela. Ou seja, quando a gente passa por deserto, quando a gente passa por situação, o Senhor está preparando para algo melhor, para algo maior, para algo que a gente nem conhece, que a gente nem imagina, para situações que a gente vai viver, a gente nem sabe. Ou quando a gente passa situações em nossas casas que a gente fica assim, meu Deus, por que isso? Meu Deus, para que isso? Meu Deus, por que está acontecendo isso? É porque o Senhor está nos ensinando, Ele está nos moldando a entender e trabalhar dele. E ao mesmo tempo Ele está nos modificando, nos estruturando, nos afirmando na rocha. Porque aqui a palavra do Senhor fala que o tempo de Esther é o tempo de posicionamento. Ela se posicionou. Quando ela se posicionou, ela fez o quê? Ela foi até a castelo, ela foi separada junto com aquelas virgens, para que o rei olhasse para ela e visse graça nela. Então o Senhor fala para a gente que a gente também, quando a gente está passando por uma situação, a gente está separado. Quando a gente está passando por um problema, uma dificuldade, a gente está sendo separado para algo maior que há de vir, para uma bênção que
velocidade chegar, para uma situação que a gente não espera, mas vai ser mudada em nossas vidas. O Senhor, Ele faz isso. E aí, quando o rei olhou para ela e amou mais de todas as mulheres, ela foi morar no castelo como rainha. E aí, ela não podia se chegar perante o Senhor, que é essa parte que eu li aqui para vocês, ela não podia chegar no rei de qualquer maneira. Ela não podia chegar. E mesmo assim, ela não podia chegar sem que ele a chamasse. Né? Sem que ele a chamasse. Então, ela ficou esperando. Só que aí, o Mardoqueu falou para ela assim, que na palavra fala aqui, o Mardoqueu falou para ela, você acha que só porque você está no castelo, não vai morrer? Porque a palavra do Senhor está dizendo isso. Porque os judeus estavam sendo... foi feito o decreto que os judeus, todos os judeus haveriam de morrer. Porque quando Amã, ele passava perto do Mardoqueu e Mardoqueu não adorava, ele se sentia ofendido. Ou seja, tem pessoas que a gente passa perto, que a gente não cumprimenta, pronto, vira cara, se sente ofendida. Não quer mais falar, não quer mais conversar, não quer mais ser amigo, né? E aí, esse Amã fez a mesma coisa. Mardoqueu não ama, porque ele era do palácio, porque ele era importante, então tinha que adorar ele. Ele queria. E como Mardoqueu não fazia isso, ele fez o quê? Ele, conversando com o rei, em uma dessas festas que havia no castelo, pediu para o rei fazer um decreto que matasse todos os judeus. Ou seja, então Esther ela não foi chamada só para ser rainha Esther. Ela foi chamada para o propósito de Deus. Ela foi chamada para o propósito. E ela não podia ficar ali no palácio só vestindo as vestes reais, mostrando a sua beleza. Não, ela tinha que fazer a obra do Senhor. Ela tinha que fazer aquilo que o Senhor chamou ela para fazer. Então o Senhor está dizendo nessa manhã que a gente fomos chamadas para um propósito. A gente não fomos chamadas somente para sentar no banco e glorificar o Senhor e ficar só. Senhor, abençoa a minha casa e a minha família. Não, cada uma tem um propósito. Assim como o pastor pregou no domingo, ele falou de todas as etapas que é passado a Oliveira, né? É isso. Então, tipo assim, cada um tem o seu canto dentro da igreja. Cada um tem o seu chamado dentro da igreja. Cada um tem o propósito de Deus para ser cumprido. Né? Não é de qualquer maneira. Deus não chama a gente para ficar aqui de qualquer maneira. Deus somente, deixa que a irmã faz. Ela canta bonito. Deixa que a irmã varre. Ela vai direitinho. Deixa que a irmã cuida das crianças. Eu nem gosto de falar de criança. Não é assim. O Senhor está falando na palavra dele que não é assim. Cada um tem um propósito. Então, quando a Esther foi chamada para ser Esther, porque ela era ragazza, ela vivia escondida, né? E quando ela foi chamada para ser rainha, Deus já tinha um propósito. Deus não tirou Vasti, fez a Vasti ficar nervosa, não queria se apresentar perante o rei, só para ter na história da Bíblia. Não, ele fez porque ele tinha um propósito. Tinha que seguir um propósito. E ela fez o quê? Quando ela entendeu que Deus tinha um propósito na vida dela, ela se posicionou. Então o Senhor está dizendo nesta manhã que a gente tem que se posicionar. Não chega na presença do Senhor, não chega na casa do Senhor, não chega na nossa casa, porque a gente também não se posiciona na nossa casa. A gente vai lá fazendo as coisas, aí vem uma situação, a gente se desespera, mas não se posiciona. Né? Vocês viram o pastor João falando que a oração ela tem que ser feita direcionada e certa. Ou seja, eu vou orar por alguém, eu vou orar com direcionamento. Eu não vou orar porque eu preciso que aquela pessoa receba a cura. Eu vou orar porque o Senhor faça a vontade dele, para que aquela pessoa receba a cura. É um posicionamento que a gente tem que ter com o Senhor. E quando ela entendeu isso, foi quando o Mardoqueu chamou-lhe a atenção, dizendo assim: tu achas que tu, só porque está no palácio, não vai morrer? Você é judia? Você acha que porque você está aí presa no palácio, um monte de servos não vão chegar com você à morte? E aí ela entendeu que ela tinha um chamado. Foi na hora que ela falou assim: eu não posso me apresentar perante o rei de qualquer maneira. Vamos fazer um jejum. Você faz com todo o povo judeu, santo, e eu vou fazer também na minha casa, com as minhas servas. Então teve um posicionamento. O Senhor está dizendo nesta manhã que a gente tem que se posicionar. Quer receber a bênção? Se posicione. Quer receber a cura? Se posicione. Quer fazer a obra? Se posicione. Porque não é de qualquer maneira, não é de um jeito.
presença do Senhor e fala, Senhor, 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 eis-me aqui. Não é. A gente tem que se posicionar, a gente tem que se colocar diante da presença do Senhor e fazer a obra que o Senhor quer, né? E aí ela se posicionou, fez a vontade do Senhor, que o Senhor quis, mandou que todos orassem, pediu para todos orarem, para ela se apresentar perante o Senhor. E ela foi diante do Senhor, só que ela não podia chegar diante do rei de qualquer maneira. Porque se ela fosse sem o rei chamar, ela poderia ser morta, né? Então tinha que ser morta pelo decreto e tinha que ser morta porque ela foi de qualquer maneira na presença do rei. Então ela se posicionou, ela pediu para fazer o jejum, foi feito o jejum. Depois de 3 dias de jejum, ela colocou as suas vestes reais e ela foi ao terreiro lá do castelo e se apresentou perante o Senhor. E quando o rei a viu, o rei posicionou o cedro e a chamou para conversar. Então, assim, quando o Senhor nos chama para falar, é para a gente falar o que a gente está sentindo. Quando o Senhor pergunta assim, mas o que tu queres? O que tu precisa? A irmã Elza vai dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor entre na minha casa. Tem que ser uma coisa séria, tem que ser uma coisa verdadeira, tem que ser uma coisa que vem da nossa alma. Não é eu chegar, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, não. Porque o Senhor, Ele sabe o que a gente precisa, Ele sabe o que a gente necessita. E Ele sabe que aquilo que a gente pede não é aquilo que a gente precisa. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe de tudo. Nada passa dos seus olhos, nada passa das suas mãos. E aqui, ó, quando Esther significa estrela, ela deixa o deserto e se posiciona no palácio. Não apenas para brilhar, mas para nem com vaidade, mas para mudar destinos. Ou seja, foi mudar os destinos, né? Quando ela se posicionou, ela pediu para o rei que ela queria que o rei fosse foi feito um banquete lá para que o rei se ligasse com ela e ela primeiro observou a situação e o Amã estava lá junto, ela observou a situação, ela não foi dizendo assim, eu sou judia. Não, ela observou, porque foi feito um jejum, esse jejum foi feito um posicionamento, nesse posicionamento foi feita uma estrutura, nessa estrutura foi feita uma colocação, nessa colocação foi feito um propósito, nesse propósito foi feito o quê? Ela se rendeu na presença do Senhor. Ela não apenas chegou perto do rei e disse assim, vai ser assim, ou eu sou judia. Não, ela pediu para o rei que se o rei pudesse ter mais uma vez o banquete. Aí o rei aceitou, porque ele perguntou para ela assim, qual é a sua petição? E o Senhor está perguntando para vocês essa manhã, qual é a sua petição? Qual é o desejo do seu coração? Porque você não saiu da sua casa em vão. Você não vem na presença do Senhor, eu vou só mais uma consagração das irmãs, e eu vou lá e eu vou orar e só. Não, eu vou lá na consagração porque eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida, porque eu preciso que o Senhor liberte a minha família, porque eu preciso que o Senhor entre nos hospitais, porque eu preciso que o Senhor cura a minha casa. E quando ela entendeu isso, ela fez o segundo banquete, no segundo banquete, a mãe estava lá, e ela começou a conversar com o rei. Aí ela disse para o rei, eu sou judia. E foi feito um decreto que vai ser eliminado todos os judeus. E esse decreto foi da vontade do coração de Amã. Tipo, ele fez algo errado e ele quer que todos morram. E aí, o capítulo 5 fala, no capítulo 5 fala que, no capítulo 6 fala que o rei, ele não dormiu, ele perdeu o sono. Porque ele não sabia o que estava acontecendo. Porque a mãe falava uma coisa e não fazia outra. E aí ele vai falando sobre isso e ele perdeu o sono. E ele ficou preocupado. Só que ele não podia mudar o decreto. Ou seja, quando a gente recebe uma ordem, a gente tem que seguir aquela ordem. Não é? Ela só é mudada quando Deus quer mudar ela. Né? Ou às vezes a gente passa por situação que o médico fala assim, você está com isso, 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 isso. E aí você está com a cabeça cheia, aquilo entra e vai para o seu coração. Aí você chega para todo mundo, aí tudo isso, 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 o médico precisa tudo isso, 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 mas e cadê Deus? Quem é que dá a última palavra? Quem é que fala, que dá o ponto final? Às vezes a gente escuta o que os outros falam, mas não escuta o que Deus fala. E aí não podia ser mudado esse decreto.
podia mudar, o rei já tinha dado esse decreto, que o rei assinou. A mão fez que o rei assinasse esse decreto. E aí ele perdeu o sono. Como que eu vou fazer agora? O que eu vou mudar agora? Esse decreto já está exposto toda a cidade, porque o Mardoqueu ele se veste de roupa de saco, roupa de cinzas, e ele fala: o povo vai morrer, o povo vai morrer. A Esther foi para lá para ajudar o povo, mas ela não fez nada, não está fazendo nada, e o povo vai morrer. Ele foi desespero e vestiu de roupa de cinzas, né, como a Bíblia. Mas não, quando ela se posicionou e ela pediu para que o povo fizesse o jejum, e ela também fez jejum, e as suas servas fez o jejum, o Senhor ouviu, o Senhor viu, e deu a oportunidade dela conversar com o rei, dela falar com o rei, dela explicar para o rei que ela também era judia. Ou seja, ela também era judia, e também conseguiu mostrar para o rei que Amã, ele não era uma pessoa boa. Ele já tinha no coração dele, porque ele pediu para o rei fazer as forcas lá para enforcar Mardoqueu. Ele pediu: rei, faça isso. Vamos enforcar o seu inimigo. Vamos enforcar o seu inimigo. Vamos matar o seu inimigo. E o rei, não sabendo quem era, não sabia da situação, porque ele ouvia, mas ele não ia a fundo, ele só ouvia e decretou. A palavra do Senhor fala. Então o Senhor está dizendo nesta manhã que a gente tem que se posicionar. E como mulheres, como servas do Senhor, a gente tem que se posicionar. Vou chegar na presença do Senhor, eu preciso do Senhor receber uma cura. Eu estou com muita dor, mas explicar onde você está com dor. Eu preciso do Senhor, que o Senhor entre na minha casa, eu preciso que o Senhor entre na minha família, eu preciso que o Senhor entre no meu casamento, eu preciso que o Senhor entre na minha estrutura, eu preciso que o Senhor faça a obra. Temos que direcionar a nossa oração, mas certeira, não é junto, marido. Eu vou orar para fazer bonito. Ai, Senhor, abençoa a minha casa, olha a minha família, olha assim, para fazer bonito. O Senhor não quer que façamos bonito. O Senhor quer que sejamos posicionadas. O Senhor quer que sejamos mulheres firmes na presença do Senhor. Porque nós como mulheres, temos sentimentos que o homem não tem. Eles são estrutura da nossa casa. Mas a gente tem sentimento que eles não têm. A gente consegue ver aquilo que o Senhor mostra. Porque somos movidas a sentimentos. Mas na hora da oração, a gente somos movidas por guerreiras. A palavra do Senhor fala: Esther, ela era órfã. Ela era improvável. Né? Como que uma órfã vai chegar a morar no palácio? Não é improvável? Aos nossos olhos é improvável. Como que uma órfã vai fazer mudar a história dos judeus? Ela é órfã. Ela não tem pai, ela não tem mãe, ela é dada pelo tio. Ela não tem estrutura nenhuma. É o tio que criou. Como pode? Se a gente olhar pela lógica, não pode. Como vai chegar? Como vai fazer? Como vai acontecer? E Deus, ele escuta os nossos clamores, ele escuta a nossa oração. Aqui a palavra do Senhor fala que Deus pegou uma mulher improvável, órfã, estrangeira, fora dos padrões, e fez dela uma rainha, uma mulher posicionada para impactar uma nação inteira. Ou seja, ela fez isso, mas até hoje, lá eles têm esse dia que foi falado aqui, e eles param esse dia e agradecem. E eles massacram a mão por causa desse dia. Até na Bíblia o nome desse agradecimento. Então o Senhor ele não nos chama para a gente ficar só sentando no banco, ou para ouvir uma louvar, ou para sair com uma amiga, ou para vamos fazer orar ali. Não, o Senhor ele nos chama para posicionamento. Eu lembro de uma certa feita que eu estava dando trabalho para minha mãe, né, espiritual, porque ela é minha mãe espiritual, e ela falou assim: vem aqui, vamos conversar. E eu achando que, né, e ela falou assim: Aninha, pega a sua linha. E eu fiquei assim, tentando imaginar que linha que era. E ela estava dizendo firmemente para mim pegar minha linha, ou seja, pega seu posicionamento, se posiciona, para de dar show, ou seja, para de ficar chorando à toa. O leite já derramou, agora siga em frente, se posicione. E é isso que o Senhor fala na palavra. O Senhor fala que a gente tem que se posicionar como a rainha Esther. Ela era órfã, ela não tinha pai, ela não tinha mãe, mas o Senhor mandou ela se posicionar. Quando ela resolveu jejuar, quando ela resolveu entender que o Senhor
Senhor a chamou para posicionamento, ela jejuou 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber, de dia e de noite. Ou seja, ela se posicionou. E ela conseguiu que o rei a ouvisse, e ainda perguntou para ela: o que queres que eu te faça? Ainda estendeu o cedro. Olha que coisa linda. Já pensou o rei chegar aqui, o nosso rei chegar aqui e falar assim: o que queres que eu te faça? Só de ter a presença dele, a gente já se enche, o nosso coração transborda, a gente já se emociona, né? A gente já se sente importante. Eu falei com o Felipe assim: Felipe, eu coloco o vestido, eu me sinto uma rainha, eu fico lá, assim, falando assim pra ele. Ele fala assim: meu Deus, né? Não entende, mas é o nosso coração, é a nossa alegria. E a gente foi no sábado, não foi, Cecília? E a irmã falou assim, que a gente, quando vai na presença do noivo, a gente tem que trazer o nosso melhor. Sim. A gente tem que apresentar o nosso melhor. Né? Se a gente não pode falar, a gente chora. É o nosso melhor. Se a gente não pode chorar, faz silêncio, mas é o nosso melhor. Né? A gente tem que se entregar para o Senhor verdadeiramente. E crer que Ele vai fazer. Não entregar e falar assim: Senhor, o Senhor está demorando, eu vou pegar de volta. Eu estou ficando nervosa, de volta, depois eu sei. Não, é entregar para o Senhor e descansar. Foi o que ela fez, ela entregou. Ela entregou, ainda pediu para todo mundo fazer igual. Ou seja, ela não fez sozinha. Ela chamou o povo para posicionamento. Ela chamou os judeus para fazer aquilo que ela estava ordenando. Como rainha ela podia. E ela fez. E o povo ouviu. E todos jejuaram. Ou seja, quando a gente se apresenta na presença do Senhor, quando fala assim: vem as irmãs à frente, as irmãs vêm à frente, as irmãs começam a louvar. Não foi uma chamada? Foi um posicionamento? É isso que o Senhor está falando para a gente. Temos que nos posicionar e fazer a vontade do Pai. Amém, não podemos ser de qualquer maneira, não podemos ser de qualquer jeito, não podemos fazer de qualquer roupa. Eu fui na igreja, sabe? Mas hoje eu vou colocar minha melhor roupa e eu vou chegar lá. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Amém, Jesus. E Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe o que a gente necessita. E o Espírito Santo, Ele mostra. E Ele mostra. E Ele nos muda. Porque às vezes a gente chega de um jeito e a gente sai de outro. Mas quando a gente chega na presença do Senhor, disposta a mudar, disposta a entender o que o Senhor tem para fazer, o Senhor, Ele muda a gente por completo. E eu fiquei assim, impactada, porque a palavra de sábado falou muito no meu coração. Porque a gente, quando se torna viúvo, a gente é olhada e vista de outro jeito. A gente não pode chegar perto de ninguém, que as pessoas já olham feio, principalmente as mulheres, né? As mulheres que têm o seu marido. Não é porque vocês querem, não é porque a sociedade impõe isso. Então a gente já é diferenciada. E aí, quando o Senhor disse que eu era noiva, eu fiquei emocionada. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz porque eu me lembrei de um dia que eu falei assim para a irmã Zefinha: eu quero mudar minha aliança. E ela falou assim: você mudar sua aliança. E quando eu coloquei a minha aliança no dedo, coloquei, ela estava comigo, eu pedi para colocar lá, eu sou a noiva de Deus, né? Sou noiva de Deus. E quando eu coloquei a minha aliança no meu dedo, eu senti uma emoção muito grande. Uma emoção que só o Espírito Santo pode fazer. Às vezes fala assim: é simples, é só uma aliança, mas não é uma aliança qualquer, é uma aliança com Deus. Né? Quando a gente se posiciona e fala assim: Senhor, eu aceito aquilo que o Senhor quer trazer para mim. Senhor, eu aceito aquilo que o Senhor quer me ensinar. Senhor, eu aceito aquilo que o Senhor quer mudar na minha vida. O Senhor, Ele nos direciona, nos capacita. Ele nos faz entender que Ele é maior. Ele nos faz enxergar que Ele é grande. Ele nos faz enxergar que Ele pode, que Ele manda, que Ele desmanda, que Ele é poderoso. Ele é assim, mas Ele também é carinho, Ele também é amor, Ele é justiça, Ele é no nosso coração, que aquece a nossa alma, que aquece as nossas vidas, que nos ensina em meio às diversidades, que nos ensina, que nos capacita, que nos faz andar quando a gente quer parar, que nos faz caminhar quando a gente quer desistir, que nos faz prosseguir quando a gente quer parar, porque Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Esses dias eu falei para as meninas que eu não podia participar das crianças porque eu tenho que fazer cirurgia. Aí eu falei assim: Senhor, eu não vou participar das crianças porque eu vou fazer cirurgia. Eu conversei com o Senhor e o Senhor colocou no meu coração que não daria, porque eu fico desesperadinha, né? Tem que arrumar isso, arrumar aquilo, porque não é só chegar perto das crianças e falar: ó, assim, não. A gente tem que se preparar para isso. A gente tem que se posicionar.
porque a gente está trabalhando com a melhor parte da igreja. Os pequenininhos, é a melhor parte da igreja. Dali vai sair pastor, dali vai sair pregador, dali vai sair obreiro, dali vai sair evangelista, dali vai sair cantor. Então não é de qualquer jeito. E eu falei para o Senhor ouviu a minha oração. Ele falou, deixou que eu passasse esse tempo só. E eu, na minha cabeça, assim, sossegada, não vou fazer nada. Não vou fazer nada agora, vou ficar só indo nos cultos. Quando foi esses dias, a Damara me chamou para ser secretária. Aí eu falei, meu Deus, eu achei que eu ia descansar, eu achei que eu ia parar, né? Mas o Senhor, Ele não quer que a gente pare. Ele tem um propósito na nossa vida. Ele não quer que a gente estacione. Porque se a gente estaciona, a gente vai deixando, e quando a gente vê, cadê aquela flor? Não está mais. E o Senhor, Ele não quer assim. E aí eu falei para o Felipe, agora eu sou secretária das irmãs. Aí ele falou, você não é secretária da pessoa. Aí eu pensei, agora eu tenho que andar mais com Martina. Aí eu sou na minha cara. Porque assim, a gente é vaidosa. No nosso interior, no nosso íntimo, a gente é vaidosa. E quando fala que as coisas é para o Senhor, a gente tem que ser mais vaidosa ainda. Porque o Espírito Santo é ciumento. A gente não pode se apresentar perante o Senhor com qualquer roupa. Uma roupa que não mostra tudo. O Espírito Santo é ciumento, ele tem ciúmes da gente. A gente tem que se apresentar perante o Senhor com a nossa melhor roupa, mas aquela roupa que não molde o nosso corpo. Aquela roupa que não mostre a nossa essência. A nossa essência tem que ser usada somente na presença do Senhor, somente para o Senhor. A gente pode se derramar nos pés do Senhor e contar tudo para Ele, e falar tudo para Ele, mas a gente não pode mostrar a nossa essência para o mundo. Somos diferenciadas. E aí eu percebi que de uns dias para cá, eu já não estava mais, mas de um dia para cá eu não estou querendo mais nem, tipo assim, eu ia caminhar e colocava a calça que eu ia trabalhar. Eu ia fazer isso e colocava, e o Espírito Santo já está tirando. Ou seja, é o Senhor que vai mudando a gente. Não é chegar lá, não vou fazer, não vou. Eu cheguei, arrumei, falei assim, Senhor, eu vou fazer a semana do desapego. Porque a gente vai guardando, vai colocando, vai deixando. E aí quando a gente vai ver, a nossa casa não tem mais espaço para nada. E eu comecei a fazer a semana do desapego. Comecei pelo guarda-roupa, não, comecei pela cozinha. Fui tirando tudo. Eu tinha coisas de quando eu casei. Fui tirando tudo. Aí eu comecei a organizar uma coisa, organizar outra. Aí eu cheguei no guarda-roupa. E aí quando eu cheguei na parte da educação, que é a parte que eu, sou professora, eu sentei, comecei a organizar, e aí eu chorei. Eu parei e chorei. E aí o Felipe estava lá comigo, porque ele é meu amigo, meu filho, ele está sempre comigo, minha sogra fiz um filho para mim. Ele está sempre ali. E aí eu sentei e chorei. Porque assim, é fácil a gente desapegar daquilo que não vai nos machucar. Mas eu creio que o Senhor, Ele queria isso de mim, um posicionamento. Ele queria um posicionamento, porque eu sempre falei assim, eu dou aula, eu faço isso, eu faço aquilo, tem um monte de coisa, eu faço. Mas assim, eu não faço nada sozinha. Porque se não for o Espírito Santo, eu não saio do lugar. Se não for Deus, eu não faço nada. Se não for Deus na minha vida, eu não consigo falar um mar. E aí eu comecei a tirar assim, eu comecei a lembrar que quando eu era pequena, eu não conseguia nem aprender. E aí eu olho assim, comecei a olhar aonde Deus fez eu chegar. Aonde Deus me levou. Aonde Deus me mostrou que Ele era Deus na minha vida. E aí eu comecei a entender, ali fazendo, ali, tirando. Quando eu tirei tudo, rasguei folhas, rasguei um monte de coisa, botei no saco, falei assim, botar no tiro. Algumas coisas tem que queimar, porque no meio a gente coloca. Aí tirei coisas assim, e eu falei assim, meu Deus, como o Senhor é perfeito. Às vezes Ele quer um posicionamento da gente na nossa casa também. Porque o Espírito Santo, Ele habita em mim, não é? A nossa casa também tem que estar limpa. A nossa casa também tem que estar limpa. Jesus, Ele é santo, Ele habita na nossa casa, mas a nossa casa tem que estar limpa. E a palavra do Senhor fala que Ele é organizado. Quando ele ia pregar, e a multidão ia atrás, ele ia pregar, mas ele sempre se preocupava com o que as pessoas iam comer, aonde as pessoas iam estar. Ele não chegava junto com ele é organizado. Então o Senhor está dizendo que a gente tem que ser organizado. E ali eu comecei a arrumar tudo, desfiz de tudo assim que não era mais para ter. Eu agradeci ao Senhor, porque eu vi a minha casa leve. Aleluia. Eu agradeci ao Senhor, porque aonde eu cheguei, aonde eu estava, eu não conseguia aprender o ar.
Eu não conseguia fazer o beabá. Eu não conseguia. E o Senhor me levou além daquilo que eu imaginava, além daquilo que eu queria, porque o Senhor me levou além. Eu tenho dentro do meu coração que Ele fez a obra, no momento que eu falei assim, Senhor, a minha mãe desistiu porque eu não consigo aprender. Todo mundo ria de mim, porque todo mundo ria de mim. Eu era alta na escola e todo mundo ria de mim. Mas eu creio que o Senhor vai fazer uma obra. E o Senhor Ele fez. Eu consegui entender, eu consegui aprender, eu consegui ler, agora eu consigo entender, agora eu consigo ver, eu consigo fazer. E aí eu vendo todo aquele certificado de todos os cursos que eu já fiz, eu entendi até onde o Senhor conseguiu me levar. É posicionamento. E eu falei, Senhor, eu não quero parar. Eu não quero parar. Não quero parar. Agora eu não quero mais fazer para a educação, agora eu não quero mais fazer pelas crianças, agora eu quero fazer pela tua obra. Foi essa a minha oração que eu fiz na Santa Ceia. Eu não quero mais fazer aquilo que me atrai. Eu quero fazer aquilo que me atrai. Aquilo que é para ti. Foi um posicionamento. E eu falei isso de manhã. Eu dobrei meu joelho ali de manhã na Santa Ceia, chorando. Porque eu sou chorona. Eu choro. Eu chorei me derramando os pés do Senhor. Quando foi à noite, o Bruno estava pregando aqui. E o Senhor mostrou assim, uma coisa linda para mim aqui, assim, só pude ver as vestes, assim, as vestes brancas, tão brancas como a neve, tão branca, tão branca, tão branca, tão branca. E eu fiquei assim, impactada, e o Senhor disse assim, eu vou te usar. Eu vou te usar. E eu fiquei assim, parada, e na hora que eu cheguei perto do Bruno, ele disse, sempre se abraça aqui em cima, eu ia falar e eu fiquei assim, parada, porque eu fiquei impactada, aquilo que o Senhor lhe mostrou. E o Senhor ele tem feito isso. De madrugada, quando eu abro a minha janela para falar com Deus, porque eu abro a minha janela e falo assim, Senhor, eu cheguei, eu quero falar contigo, Senhor, eu já cheguei chorando. O Senhor, Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe o que a gente aguenta, Ele sabe o que a gente suporta, Ele sabe o nosso caminhar. Está tudo escrito, o Senhor já sabe tudo quanto a gente vai pensar antes da gente falar, Ele já sabe. Ele já está tudo escrito ali, você vai viver isso, você vai suportar isso, ele sabe. Mas a gente não sabe. Aí quando passa uma situação, a gente quer se desesperar, a gente quer gritar, a gente quer desistir. Mas o Senhor, Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe o que a gente suporta e o que a gente não suporta. E Ele fez com Esther. Ela era órfã. Já imaginou uma criança órfã? O que ela sente, o que ela pensa, o que ela vive. É muito fácil a gente chegar perto da mãe e falar, mãe, eu preciso de um copo de leite. Mas quando a gente não tem uma mãe para pedir isso? Ou a gente fala, pai, eu quero um abraço. E quando a gente não tem o pai para fazer isso? É muito difícil. Eu sei que assim, o Senhor ele fez eu viver coisas que eu não imaginaria viver. Mas Ele me fez ter estrutura que eu não imaginaria viver. Ele me fez eu entender que não é o meu querer, mas é o querer dele. E que a estrutura e a essência vem dele. Né? A estrutura e a essência vem dele. Porque Ele me fez passar por situações que a minha alma gritava, o meu corpo queria parar. E o Senhor dizia assim, não pode. Você tem um propósito. Quando a irmã Zefinha falava assim, Aninha, pega a sua linha, eu ficava assim, nervosa, porque eu queria entender qual era a linha, qual era o que ela queria dizer, porque assim, quando o Senhor ele nos usa para entregar uma mensagem, Ele não dá mensagem para dizer tudo. Né? Ele dá uma parte, e essa parte está alimentando o nosso espírito, a nossa alma, porque o Espírito Santo vai acalmando aquilo ali que está bagunçado, né? Porque a gente é um jardim. A irmã disse, a gente é um jardim. E esse jardim precisa mudar algumas coisinhas. Aí vai mudando aquelas coisinhas dentro desse jardim. E aí quando vai acalmando, a gente vai entendendo o que o Espírito Santo está dizendo. A gente vai entendendo o que Deus está falando. A gente vai entendendo o que Deus está querendo. A gente vai entendendo que Deus é maior do que qualquer situação que a gente passa. A gente vai entendendo que Deus ele é soberano. A gente vai entendendo que Deus ele vai abrindo fronteiras. Ele vai abrindo lugares para a gente passar. E a gente vai entendendo que Ele está nos direcionando. Aleluia. Ele está nos posicionando. Graças a Deus. Somos vasos na presença do Senhor. Quando o vaso não está bonito, quando o vaso não está perfeito, o Senhor vai lá e quebra. E Ele faz de novo. E Ele vai voltando.
e ele vai estruturando, e ele vai posicionando o vaso do jeito que ele quer. E aí ele vai vendo que o vaso vai criando umas bolinhas, vai dando umas encortadas, ele vai lá, quebra de novo e faz de novo. E refaz, porque assim somos a presença do Senhor. Amém. O Senhor, quando Ele nos chamou, quando Ele nos escolheu, Ele não disse assim, ó, vai ser fácil. Você caminha e vai ser fácil. Só não olha para trás. Ele disse, não vai ser fácil. Vai ser renúncia. Você tem que renunciar a você. Você tem que renunciar às suas vontades. Você tem que renunciar aos seus desejos para fazer a minha obra. Você tem que renunciar o seu querer. Porque é o meu querer que vai prevalecer. E ali, quando a Esther ela entendeu o que o Senhor queria falar com ela, ela foi escolhida. Ela foi escolhida para ocupar o trono. Mas esse trono não foi só chegar lá e sentar, colocar suas melhores vestes e sentar, ou só se apresentar perante o rei. Não, foi para fazer a obra. Porque tinha uma nação que precisava ser salva. Tinha uma nação que precisava ser liberta desse cativeiro. Porque foi feito um decreto, era um cativeiro. O povo podia morrer. E quando o rei soube de tudo isso, ele não conseguiu dormir. E depois, passando assim, mais para frente, dá para a gente ler que Naamã, que pediu para o rei fazer a forca, ele foi enforcado naquela forca. Ou seja, às vezes a gente passa por situações, às vezes a gente escolhe coisas e a gente pensa assim, ah, Senhor, está certo, está errado, certo, errado. Ou às vezes a gente chega para alguém, pega essa pessoa e fala assim, ah, está tudo certo, eu vou continuar caminhando. Mas lá na frente a gente passa pelaquela pedrinha que a gente atirou em alguém e a gente não desce naquela pedrinha. E a gente não entende. Porque o Senhor, ele faz isso. Ele faz a gente enxergar, a gente entender que Ele é Deus. Que Ele é Deus. Então, quando ela chegou ao trono, ela não chegou só para sentar e para ficar bonita. Não, ela chegou para se posicionar por um propósito e para uma mudança, a mudança de uma nação. Então o Senhor diz para mim assim na palavra dele que somos chamadas para propósito, posicionamento e obediência. Quem está disposto a obedecer? Obedecer é renunciar. Estão dispostos a obedecer? Estão dispostos a fazer a vontade do Pai? Estão dispostos a se posicionar como o Pai quer? Estão dispostos a deixar tudo e fazer o que o Pai quer? A gente tem que refletir, parar e pensar. Às vezes eu quero do meu jeito, às vezes eu quero da minha maneira, às vezes eu quero correr como se não tivesse dono, mas a gente tem dono. E esse dono cuida da gente. Amém. E ele nos ensina. E quando a gente passa pelo propósito, posicionamento, obediência, chega a bênção. Mas a bênção chega não como você pediu, ou como você quis. Ela chega como o Senhor quer trazer. Né? Ela chega como o Senhor tem preparado. E ali o Senhor, ele faz, ele molda, ele nos ensina, ele nos capacita, ele nos mostra que não somos nada. Eu vou contar um testemunho que a irmã Zé está falando que a gente recebe a bênção, a gente não conta, né? Faz tempo que eu venho na consagração, não venho constantemente, mas faz tempo que eu venho. Tem 23 anos, 24 anos que eu estou aqui na Igreja Unida. E aí sempre que dá eu venho na consagração. Muito tempo da minha vida eu passei dentro de uma escola, cuidando de criança. Como professora, educando, ensinando, muito tempo. Então tinha tempo que eu não conseguia, mas quando eu ficava desempregada eu sempre vinha na consagração. Quando eu não estava na consagração, eu sempre estava nas campanhas, tarde de libertação, os cultos que a irmã Zefinha fazia e outros cultos. Sempre estava. Porque sempre eu queria aprender mais, né? Sempre eu queria entender mais, sempre eu queria ver aquilo que Deus ia fazer. E aí meu filho cresceu, esses dias ele fez 23 anos, e assim, foi o filho que todo mundo dizia que eu não estava grávida, que era coisa da minha cabeça, que era psicológico, que era emocional. A médica do posto até me deu uma carta para passar no psicólogo, no psiquiatra, porque eu dizia que não tinha neném na barriga, era coisa da cabeça, era só coisa da cabeça. E eu dizia para todo mundo lá em casa que tinha um neném na barriga, mas ninguém acreditava em mim. Então, assim, é difícil. Então, Deus ele faz a gente passar por situações e confunde a medicina. Deus, ele é Deus.
Ele é Deus, ele pode. E aí, quando eu dizia assim, tem neném, ninguém acreditava em mim. E aí, quando eu cheguei na igreja, aí, as irmãs estavam se preparando para entrar, aí eu conheci a irmã Zequinha. Ela falou assim, menina, por que você está triste? Eu falei para ela que os médicos estavam dizendo que eu estava louca, e minha família não acreditava em mim, que tinha um bebê na barriga, mas eu tinha um bebê na barriga e ninguém acreditava em mim. Todo mundo dizia que eu estava dando piti, que eu era pitizenta, que eu era cheia de frescura, mas tinha um neném dentro de mim. Que eu lembro que quando as irmãs cantavam aquele hino da Shirley, as mãos ungidas, eu sentava no meu banheiro, e assim, eu não podia sentar na minha cama e cantar o hino. Porque assim, quando eu chegava, eu falava assim, o neném está mexendo, o meu esposo falava assim, que neném, você ficou na sua cabeça, você não tem neném na barriga. Aí eu ia chorar onde? No banheiro. Eu ia pro banheiro, trancava a porta do banheiro, às vezes eu sentava lá no banheiro, às vezes só sentava lá no banheiro e chorava. E aí as irmãs estavam cantando mãos ungidas, as mãos ungidas, as mãos ungidas da Shirley, e eu comecei a cantar esse hino. Eu lembro que toda vez que eu cantava esse hino, o neném subia até que eu não aguentava. Mas eu cantava, sem fôlego mesmo, mas eu cantava. Porque mãos ungidas, de onde vem essas mãos ungidas? Deus. E aí eu lembro que eu cantando aquele hino, e aí eu falava assim, Senhor vai me ensinar. E quando a irmã Zé falou assim, filha, você tem um neném sim. Você tem um neném na sua barriga, o médico vai ver. E eu falei assim, ela falou, o médico vai ver. Eu falei assim, meu esposo também tem que ver. Porque ele fala que eu não tenho. E aí quando a gente foi fazer o exame, o neném estava de 500 gramas, não, meio quilo. E aí o médico falou assim, é um menino. E aí meu esposo falou assim, ela está grávida. Porque a médica deu lá o papel, porque eu estava com o emocional abalado, que era psicológico. E aí quando o médico deu, e eles acreditando no que o médico falou e eu dizendo, eles não acreditavam. E aí quando o médico falou que era, aí, pois é mim. E aí o Nando fez agora, dia 24 de abril, ele fez 23 anos. Ou seja, eu tenho 24 anos aqui nessa igreja, né? Praticamente. Ele fez 23 anos. Eu não quero dizer, o Senhor, eu estou dizendo assim porque o Senhor mandou falar. Mas eu não quero dizer por causa da história do Nando, eu quero dizer pelo improvável que Deus fez. Deus ele tirou o Nando daqui, né, meu filho? Ele tirou o Nando do Brasil e levou ele para os Estados Unidos. De uma maneira improvável. É improvável. Porque a gente não tinha dinheiro para passagem, ele ia o visto era negado, às vezes ele ficou 5 anos nesse vai e não vai, porque a menina queria ver a mãe, que é a minha nora, né, que eu tenho ela como filha, ela queria ver a mãe, que a mãe dela mora lá, e ela queria ficar perto da mãe, e foi improvável. Deus levou ele para lá. E a gente, com esse caderninho de oração que a gente pega para as irmãs escrever, todo dia eu escrevia assim, Deus, abençoa a vida do João Fernando, salva ele, liberta ele. Eu falava assim, não vou para a igreja hoje, eu falava assim, não vou para a igreja. Você só fica mandando para a igreja. Eu não quero nem para a igreja. Eu não vou para a igreja. Não, mas sou jovem. Eu não vou para a igreja. Não, mas sou jovem. Eu não vou para a igreja. E eu ficava assim, meu Deus. E aí, quando passou o tempo, o Felipe cresceu, o Felipe aceitou Jesus com 7 anos, aquilo eu fiquei parada no banco, não tive nem pernas. Porque assim, eu esperava que o Nando fosse fazer isso, eu esperava que o Lucas fosse fazer isso, mas o Lucas, o Senhor, ele levou para ele, era dele. E quando o Felipe aceitou Jesus, eu não conseguia sair do lugar. Eu não tinha pernas. O Senhor está mandando dizer, eu vou dizer. Eu não tinha pernas, eu fiquei parada. Eu fiquei tão assim, emocionada, porque às vezes a gente quer de uma pessoa, a gente escolhe uma pessoa para fazer e o Senhor mostra que as coisas improváveis que ele faz. Não é como a gente quer. É o improvável. O Senhor está dizendo que é o improvável. E ele fez o improvável. E aí eu falei para o Nando assim, Nando, o Felipe aceitou Jesus. Ele abraçou ele e aí deu a bronca, né? Porque o Nando foi, tipo assim, ele tem um irmão assim, mas ele briga. Se fosse pai, não. Aí ele brigou com ele e falou assim, agora você tem que fazer as coisas direito, não pode ser de qualquer jeito, não pode fazer isso, não pode fazer. Eu olhei para ele assim, eu olho assim, mas não falo nada. Ou seja, aquilo que foi lançado no coração dele, a sementinha está lá. Está lá. Né? Somos um jardim. Lembra? Somos um jardim. O nosso coração é um jardim. Às vezes, quando o coração está assim acelerado, é porque algumas espinhos estão saindo que não é para sair. E aí o Espírito Santo vem e vem colocando assim, bem devagarzinho. E aí o Senhor levou ele para longe. Eu falei, meu Deus! Mas o Senhor fez o quê? Com 5 anos. Ou seja, eu passei pela fase da viuvez, eu passei pela fase do luto, né? Ele lá do meu lado, não me deixou só, não
deixou só, porque, assim, graças a Deus, eu tenho filhos, mas meus filhos são meus amigos. Porque a gente tem que ser pai, mas também temos que ser amigo dos nossos filhos. E aí, passei por essa situação, e na hora que aconteceu o improvável, o Senhor levou ele para longe. Ele não chegou assim nos Estados Unidos rápido. Ele passou um período passeando ali pelo México, passeando ali pelos lugares, e eu falava, não, onde você está? Mãe, eu não posso falar, não sei onde eu estou. Mãe, eles estão falando aqui, mexicano, não entendo nada. Ele falava. E eu falava, meu Deus do céu. Aí eu não sabia a hora, todo mundo orando pelo Nando. Meu Deus do céu, que situação. E eu lembro que, mas eu chegava aqui, pegava o caderno e colocava, Senhor, salva meu filho, Senhor, Senhor, cuida do meu filho. É o que eu fazia. E aí, quando o Nando passou por essa situação, quando ele chegou lá nos Estados Unidos, a primeira coisa que ele fez foi para a igreja. Ele chegou lá e ele foi para a igreja. Amém. E ele disse assim, que ele chegou na igreja, estava tendo um batismo. Ele corria da igreja, mas ele chegou na igreja e estava tendo um batismo. E ele disse assim, que foi 3 pessoas que batizaram. Eu creio que é sempre assim que o Senhor faz, né? É Pai, Filho e Espírito Santo. Foi 3 pessoas que batizaram. Ele disse assim que a primeira pessoa desceu do batistério assim, toda feliz, né? E a segunda pessoa desceu assim, meio que chorosa, né? Ele falando para mim. Ele me contou isso esses dias. Mas ele disse que a terceira pessoa desceu já falando em mistério e alegre e fazendo maior gazarra, que aquilo que aquela pessoa estava fazendo impactou tão grandemente a vida dele que ele quis aceitar Jesus. Ele aceitou Jesus e agora dia 27 de abril ele se batizou. Então o Senhor, ele ouviu nossas orações. Ele ouviu as nossas orações. Porque assim, era improvável, né, irmã aqui? O meu filho nasce dela. Era improvável, a gente falava, a gente oferecia, a gente pedia, a gente chamava, mas era improvável. E não é no nosso tempo, e nem na nossa hora. Né? Não é no nosso tempo. A nossa oração foi feita. Aqui, a oração de Esther foi jejum. Todo mundo vai jejuar. A gente jejuou. Todo mundo vai orar. A gente orou. Porque assim, não é falo dela, mas a igreja toda está orando de oração. A igreja toda está se movendo nessa oração. A igreja toda jejua por essa oração. Por esses pedidos, porque tem famílias aqui que precisam de uma cura. Tem famílias aqui que precisam ser libertas. Tem famílias aqui que precisam de restauração. Tem famílias aqui que precisam de cura. Aquelas curas que a gente nem pode imaginar, mas tem. Porque a gente não pode ler esse pedido de oração. Só o Espírito Santo pode ler, só Deus pode ler. Mas o Senhor, Ele lê e Ele fala que tem aqui pessoas que precisam ser restauradas, ser abençoadas. Tem pessoas aqui que precisam de cura. E o meu filho é fruto dessas orações. Porque assim eu pedia, eu falava, mas ele não fazia. E ele estava no meu ventre, escutando o cheiro de trabalhar. Então, assim, é essas orações. Então, o Senhor está dizendo que a gente tem que se posicionar. Se posiciona como serva do Senhor. Deixa de ser menina. Ou seja, pega sua linha, pega seu prumo e anda. Né? Pega seu prumo e anda. Não desiste, não para. É difícil, não é fácil. Tem hora que você não tem forças. Mas o Senhor é a nossa força, é a nossa paz, é nosso advogado, é nosso juiz, é nosso mestre. Ele é nosso pai, ele é nosso amigo, ele é nosso companheiro. Ele é tudo pra gente. Não precisamos de nada. Se a gente tem o Espírito Santo, se a gente tem Jesus, se a gente tem Deus, o que precisamos? A palavra do Senhor fala assim, que a gente tem que, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor, né? Não é assim? Precisamos da palavra, precisamos nos fortalecer, precisamos nos edificar, precisamos nos posicionar. E o Senhor está querendo posicionamento das irmãs. Posicionamento das irmãs. Vamos fazer a obra? Vamos. Mas vamos nos posicionar. Senhor, essa direção que eu devo tomar. Senhor, é essa atitude que eu devo ter. Senhor, é este louvor que eu tenho que te oferecer. Senhor, é essa atitude que eu devo fazer. Porque o Senhor falou grandemente no meu coração na Santa Ceia, quando foi louvado os louvores aqui pelo grupo de louvor. Desculpa, Jennifer, mas o Senhor mandou falar, eu tenho que falar porque eu fico doente, que não fala. E a gente está louvando ao homem. O Senhor não quer mais que louvamos ao homem. Você falou aqui que o Senhor disse para você falar, o Senhor tocou no seu coração. O Senhor disse assim que era para você falar que Ele está lutando. Então temos que louvar o nome do Senhor. Temos que dizer que Jesus Cristo é o centro da nossa vida.
Quando as irmãs vão louvar, os anjos descem. Eu já vi. O Senhor já mostrou. Os anjos descem e louvam com as irmãs. Agora, quando as irmãs vão louvar o hino do Senhor não sagrado, o Senhor fecha o olho. O Senhor fecha o olho. Porque temos que engrandecer o nome do Senhor. Não há mais tempo para a gente ficar com mimimi. Não. Não há mais tempo. O Senhor está às portas. É tempo de glorificar o nome do Senhor e louvar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor e glorificar Ele todo tempo, todo instante, todo momento. Porque o meu Redentor vive. E Ele há de vir buscar a igreja. Desperta, ó igreja, tu que dormes. O Senhor está dizendo nessa manhã, posicionamento, se posicione. Se posicione, você é um propósito. Se posicione, você obedeça. Não faça de qualquer jeito. Bonito é. Lindo. Lindo. Chega aqui, toca um hino muito lindo. Toca. Mas o Senhor não escuta. E a igreja fica parada. O Espírito Santo não consegue mover. Não consegue. Porque a adoração está sendo eu. Não pode ser eu. Então o que eu faço? Eu sou sobrenatural? Eu posso mudar sua história? Eu posso fazer sua vida mudar de um dia para a noite? Não, eu só posso fazer aquilo que o Espírito Santo manda. Quando aqui na palavra do Senhor fala que quando aqueles dois Caim e Finéias foram lá vender o terreno que eles tinham e foram fazer a oferta, assim que chegaram na presença do Senhor, eles falaram, vamos falar que a gente deu pouco. Você fala que você ganhou esse tanto, eu falo que ganhei esse tanto. Quando chegou na presença do Senhor, o Espírito Santo no mesmo instante combinou. No mesmo instante, então o Senhor está dizendo que não quer mentira. Ele não quer qualquer jeito, não quer de qualquer maneira, ele quer que posicionemos. Como irmãs, se posicione. Como mães, se posicione. Como vó, se posicione. Como servas do Senhor, se posicione. E como noiva, cordeiro, se posicione. Porque aquelas que estavam lá fazendo farinha apagada, que o Senhor disse, apartaram-nos de mim, porque eu não conheço. Você está todo dia na igreja e a sua lamparina está apagada? Você está todo dia na presença do Senhor e você não faz a obra? Não podemos subir no altar. 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 E ficar grande. Não. Aqui é santo. Quando eu estava ensaiando com as crianças, que as crianças vinham bagunçar aqui, eu disse que não é a casa da gente, mas é a casa do Pai. Não é de qualquer maneira. O Senhor, Ele diz nessa manhã que Ele vai mover as águas neste lugar, Ele vai limpar este lugar, Ele vai fazer coisas grandes neste lugar, Ele vai glorificar este lugar, mas Ele quer que louvemos o nome dEle. E não louvemos a nós. Porque os louvores estão sendo louvores egocêntricos. Só nós. Vamos receber bênção, vamos receber cura. Mas o Senhor está sendo glorificado. Deus está mandando dizer, eu tenho que falar. Deus está dizendo que vai limpar, vai fazer a obra neste lugar e não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar pedra sobre pedra. O Senhor vai fazer descer. Ele vai fazer descer. Porque Ele é dono. Ele fez a espécie de posicionar, Ele faz a gente se posicionar, Ele faz qualquer um se posicionar. A palavra do Senhor diz que quando Ele vir, todos os joelhos se dobrarão. Todos os joelhos se dobrarão. Então não vai ficar pedras sobre pedras. Não vai ficar pedras sobre pedras. Não vai ficar pedras sobre pedras. O Senhor vai fazer a obra. Neste lugar. O Senhor, Ele vai fazer a obra. Só vai subir no altar aquele que o Senhor permitir. E o Senhor vai fazer descer. Não sou ninguém, mas Ele é tudo. Eu não posso nada, mas Ele pode tudo. Eu sou pequena, mas Ele é grande. Eu sou fraca, mas Ele é forte. Eu tenho medo, mas Ele não tem. E Ele vai fazer descer.
Santo ele vai aquecer o coração de cada um nessa manhã. E como um jardim, ele vai cortar todas as raízes que estão danificando, ou seja, ervas daninhas. Ele vai cortar, ele vai tirar, e a gente vai entender o trabalhar de Deus neste lugar. Amém? E as palmas do nome do Senhor.